Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de biologia celular. Hoje o nosso tema é sistema golgiense, complexo de Golgi, aparelho de Golgi ou sistema de Golgi. Também é uma organela membranosa, como qualquer organela membranosa tem composição lipoproteica. E o nome sistema golgiense, aparelho golgiense, surgiu pelo fato dessa organela ser formada por várias subunidades. Isso é uma subunidade do Golgi, isso é uma outra subunidade do Golgi. Várias subunidades como essas formam o sistema golgiense ou complexo de Golgi. Cada unidade do Golgi é um golgiossomo ou dictiossomo. Então, a organela sistema golgiense é um conjunto de dictiossomos ou golgiossomos. E cada dictiossomo é exatamente assim no microscópio eletrônico. Eles são formados por 4 ou mais sacos achatados empilhados, dispostos de forma paralela, e nós observamos a formação de vesículas na periferia desses sacos achatados. A organela sistema golgiense é um conjunto de golgiossomos. Cada golgiossomo tem 4 ou mais sacos achatados e vesículas. O nome saco achatado é um nome bem chulo, né? Aliás, por isso que o Golgi tem complexo, porque o Golgi tem o saco achatado. Já passou, foi horrível. Numa reunião para discussão de nome de organelas em português, resolveram trocar o nome saco achatado por um nome muito mais bonito e mais fácil de guardar, certo? Hoje é sáculo lameliforme. Se podem atrapalhar, porque é que eles vão ajudar, né? Mas para você, tanto faz, a chance disso aparecer em vestibular é muito pequena. Hoje, turma, a principal função dada para o Golgi é a função de secreção celular. O que significa secretar? Jogar para fora da célula algo que será usado em outro lugar. Secretar significa jogar para fora da célula algo que será usado em outro lugar. Então, toda célula secretora vai ter Golgi bem desenvolvido. Por exemplo, uma célula nossa produtora de enzimas digestivas é uma célula secretora, porque ela produz as enzimas e tem que jogar na cavidade do aparelho digestório. Esse jogar na cavidade do aparelho digestório é que é secreção. Então, essas enzimas são proteínas, são produzidas no retículo rugoso, enviadas para o Golgi faz a secreção. Uma célula de uma glândula nossa secretora de hormônio também vai ter Golgi bem desenvolvido. Se for um hormônio proteico, ele é produzido no HER, mandado para o Golgi secreta. Se for um hormônio lipídico, é produzido no HEL, mandado para o Golgi secreta, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma célula secretora de enzimas digestivas. É uma célula do ácino pancreático. O ácino pancreático é a unidade do pâncreas exócrino. O pâncreas tem uma parte endócrina que produz hormônios e uma parte exócrina que produz enzimas. A unidade do pâncreas exócrino é a célula do ácino pancreático. Então, essa célula vai produzir enzimas digestivas, jogar na cavidade do ácino e essas enzimas vão chegar até o intestino delgado. Se eu acompanhar o caminho da produção e da secreção dessas enzimas, eu vou ver que as enzimas são produzidas no HER, enviadas para o Golgi através das vesículas de transição. Essas vesículas de transição se fundem aos saquinhos achatados do Golgi, e à medida que elas vão passando de um saquinho achatado para o outro, elas vão sendo concentradas e serão empacotadas nessas vesículas golgianas
que são vesículas especializadas em realizar a secreção, porque essas vesículas estão associadas a uma proteína motor. E essa proteína se associa na vesícula, se associa ao citoesqueleto e vai se deslocando por esse trilho de citoesqueleto e carregando a vesícula golgiana de secreção. Nós vamos ver uma animação logo na sequência sobre isso. Quando essa vesícula encosta na membrana, como vesícula e membrana têm a mesma composição química, a vesícula se funde com a membrana e joga as enzimas para fora. Neste exemplo específico, essas vesículas golgianas de secreção são chamadas de grãos de zimógeno ou grãos de zimogênio. Beleza? Célula secretora, turma, costuma ter um polo secretor. Nesse caso é o ápice. Então, célula que tem um polo secretor vai ter as vesículas de secreção todas concentradas próximas ao polo secretor e o Golgi perto dessas vesículas, tá? Então, isso é uma característica de uma célula secretora. Beleza? Nós vamos ver agora uma animação com a proteína motor dançando a musiquinha do Fala Mansa, obviamente, com uma versão do FEFA, beleza? Então vamos lá, amiguinhos. Ó, essa aqui é a proteína motor, esse é um trilho de citoesqueleto e aqui ela está carregando a vesícula golgiana de secreção, beleza? Então vamos lá, ela vai dançar a musiquinha do Fala Mansa aí, mas com uma versão do FEFA, beleza? Sou a proteína motor, carrego essa vesícula com gasto de energia até se funde com a membrana. Se fala sério, beleza? Bom, voltamos agora aqui então para os nossos slides, depois desse momento tosco da proteína dançando Fala Mansa. Turma, eu poderia dizer que isso aqui é uma célula secretora? Poderia, né? Isso aqui são vesículas de secreção e aqui nós temos o Golgi, beleza? Então essa é uma célula secretora. Essa célula estava no meu vestibular da segunda fase da Unicamp, pois eu tive aula com o professor que colocou essa questão no vestibular. Professor Ângelo Luiz Cortelazzo, a quem agradeço agora através de vídeo, através de pessoalmente, pelas maravilhosas aulas que ele me deu. O professor Ângelo foi um diferencial na minha formação, com certeza, né? A questão do que o Ângelo colocou no vestibular da Unicamp era assim: essa célula tem uma série de peculiaridades que caracterizam a sua principal função. Que função é essa? E dê duas justificativas para a sua resposta. Bom, aí tinha esse esquema aqui, só que em preto e branco no vestibular. Eu olhei para a célula e não tinha a mínima ideia de que célula era essa, muito menos o que ela fazia. Aí pensei comigo, o que eu vou fazer agora? Vou chorar, vou gritar, vou enfiar o dedo no cu e rasgar? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar no esquema, né? O esquema deve ter informações para eu resolver a questão. No esquema do meu vestibular, aqui estava bem nítido que o retículo rugoso estava bem desenvolvido. Que o retículo rugoso produz proteína para ser secretada, isso eu sabia. E também tinha muito Golgi e muita vesícula de secreção. Então pensei comigo, deve ser uma célula secretora de proteína. Aí coloquei lá na minha resposta, trata-se de uma célula secretora porque tem retículo rugoso desenvolvido que produz proteínas para serem secretadas e complexo de Golgi bem desenvolvido que realiza a secreção.
Ponto final, ó, Nike na prova do FEFA, ó, Nike. Beleza? Essa é uma célula, turma, secretora de um muco glicoproteico. Esse muco reveste, por exemplo, o epitélio do nosso intestino, impedindo que as nossas enzimas façam a digestão do nosso próprio intestino. Então, se eu acompanhar o caminho da produção e da secreção desse muco, eu vou ver que a parte proteica do muco é produzida no hair, enviada para o Golgi através das vesículas de transição. Essas vesículas se fundem aos saquinhos achatados do Golgi, jogando essas proteínas aí dentro. À medida que essas proteínas vão passando de um saquinho achatado para o outro, além delas serem concentradas, elas serão associadas a polissacarídeos, a carboidratos complexos, que o próprio Golgi produz. Então, nessa célula, além do Golgi secretar, ele vai fabricar esses polissacarídeos a partir de monossacarídeos que estão livres no citosol. E vai grudar esse polissacarídeo na proteína, transformando-a em uma glicoproteína. Essa transformação de proteína em glicoproteína nós chamamos de modificação pós-tradução. Mudar a proteína depois que ela já estiver pronta. Toda vez que isso precisar acontecer, vai acontecer dentro do Golgi. Tem célula que secreta lipoproteína, proteína associada com lipídio. A parte proteica é produzida no hair, a parte lipídica é produzida no Golgi, é produzida no retículo liso, e mandada para o Golgi. No Golgi, enzimas ligam o lipídio na proteína, transformando em uma lipoproteína. Tem proteína que, para ter função biológica, precisa perder pedaço. Então, ela sai inativa do hair, entra no Golgi, enzimas do Golgi tiram pedaços e o Golgi secreta a proteína ativa. Tá? Então, isso chama modificação pós-tradução. Mudar a proteína depois que ela já estiver pronta. Beleza? Então, nesse caso, as vesículas golgianas de secreção já estarão com o muco pronto, que é a glicoproteína. Aí a proteína motor, dançando fala mansa, leva essa vesícula até a membrana, a vesícula se funde com a membrana e joga essas glicoproteínas para fora. Neste exemplo específico, essas vesículas golgianas de secreção são chamadas de grãos de muco. Tudo bem? Então o Golgi secretou aqui, turma? Sim, mas também produziu polissacarídeo e grudou o polissacarídeo na proteína, ou seja, fez a modificação pós-tradução. Então vamos completar aqui as funções do Golgi, ó. Síntese de polissacarídeo e modificação pós-tradução, beleza? Um dos polissacarídeos que o Golgi produz chama pectina, e a pectina vai formar a lamela média. Lamela média é a primeira parede que aparece no final da divisão da célula vegetal, dividindo o citoplasma em dois, tá? Eu já volto nessa tela aqui, ó, certo? Então, a originar a lamela média tá aqui, ó. Então, nós temos aqui as bolsas do aparelho de Golgi, cheias de pectina, tá? Aí, essas vesículas com pectina vão se juntando e formando a lamela média. Quando a lamela média estiver totalmente pronta, ela dividiu o citoplasma da célula vegetal em dois, tá? A gente vai estudar isso nas aulas de divisão celular. Depois, a lamela média é substituída pela parede celular, composta principalmente por celulose. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá, amiguinhos. Aqui a gente tem então o esqueminha mostrando de novo essa formação da lamela média. Tudo bem? Então tá aqui, né? Ó, a gente tem
a vesícula do Golgi com pectina, a parede celular, aqui o Golgi, aqui os núcleos, tá? Tá formando aqui a lamela média, esse é o fragmoplasto, e aí quando a lamela média estiver totalmente formada, ela divide o citoplasma em dois, beleza? Muito bem, então voltando aqui para as funções do Golgi. O Golgi também é responsável por originar os lisossomos. Lisossomos são vesículas cheias de enzimas digestivas, responsáveis pela digestão intracelular. As enzimas lisossômicas são produzidas no HER, enviadas para o Golgi concentra, empacota e forma os lisossomos que vão fazer a digestão intracelular, como a gente vai estudar na nossa próxima aula. Beleza? O Golgi também forma o acrossomo. E o acrossomo está presente na próxima célula, tá? Que é essa daqui. Conhecem essa célula? Já viram essa célula? Pode ser que alguma moça não tenha visto ao vivo ainda, né? Porque moças não produzem essa célula. Os rapazes já devem ter visto essa célula, né? Ao vivo. Já viram? Hoje? Já? Beleza, muito bem. Então esse aqui é o espermatozoide, esse é o gameta masculino. Vejam como a história se repete, né? Assim como Caim matou Abel, espermatozoide. Já passou, foi horrível. Bom, o espermatozoide tem esse rabinho aqui, turma, que é a cauda ou flagelo. É ele que bate e leva o espermatozoide em direção ao ovócito. O batimento do flagelo gasta energia. Quem gera energia são as mitocôndrias que estão aqui na peça intermediária. São essas mitocôndrias que geram o ATP necessário para o batimento do flagelo. E essa daqui é a cabeça do espermatozoide. A sua pequena cabeça. Na cabeça está o núcleo contendo os cromossomos de origem paterna, o DNA de origem paterna, né? E acima do núcleo está o acrossomo, que é essa bolsa cheia de enzimas digestivas organizada pelo Golgi. As enzimas acrossômicas são produzidas no HER, enviadas para o Golgi. Isso aqui é uma célula, né, turma? Antes dela se especializar, ela tinha todas as organelas. O Golgi dessa célula concentra e empacota essas enzimas, formando o acrossomo. E o acrossomo será fundamental para o sucesso do espermatozoide. Quem pensa que vida de espermatozoide é fácil, não é não, hein? Vida de espermatozoide é um saco. Porque você imagina, numa ejaculação nossa, humana, existem mais ou menos 300 milhões de espermatozoides. E se tiver sucesso, vai ser um só. Então imagina a disputa que é entre eles, né? Então imagina que eles ficam lá assim, pá, noiado para sair, né? Aí lançou os menininhos, sai só aqui, ó. E eles vão subindo. Nessa daí, é a maior disputa, é cotovelada, um puxa o flagelo do outro, tola o dedo, né? É maior sacanagem. E com essa os mais fracos vão morrendo. Só sobrevivem os mais fortões, os bombadões, que são os espermatozoides perfeitos, tá? Quando eles chegam perto do óvulo, que eles olham aquela bolona enorme, eles falam, não, que bolona louca, eu vou de cabeça nela, e mete a cabeça no óvulo. No que mete a cabeça, rompe o acrossomo. As enzimas acrossômicas vão fazer a digestão das membranas do óvulo. Quando o primeiro espermatozoide colocar só a cabecinha dentro do óvulo, e o espermatozoide promete e cumpre, o óvulo forma uma membrana de fertilização impedindo a entrada de outros espermatozoides. Aí o espermatozoide joga o núcleo dele dentro do óvulo, o restante não entra dentro do óvulo. Quando ocorrer a fusão dos dois núcleos, ocorreu a fecundação. Beleza? Existem homens que são estéreis
porque produzem poucos espermatozoides ou nenhum. Tem gente que produz espermatozoide com defeito no flagelo, o espermatozoide não anda, ou ele fica girando ali no mesmo lugar e morre doidão de labirintite. Tem cara que tem espermatozoide com defeito na peça intermediária, aí não tem mitocôndria para gerar energia para o batimento do flagelo. O espermatozoide anda um pouquinho e já morre. Tem cara que tem defeito no acrossoma, o espermatozoide não consegue perfurar a membrana do óvulo, tá? Pelo menos uma vez na vida, os rapazes devem fazer um exame chamado espermograma, que vai analisar a qualidade dos espermatozoides de vocês, beleza? Então, quem forma o acrossomo é o Golgi, porém as enzimas acrossômicas foram produzidas no retículo rugoso, beleza? Muito bem, turma. O Golgi também organiza a membrana plasmática. O que é isso, organizar a membrana plasmática? O Golgi é quem pega os fosfolipídios e põe na membrana, é quem coloca a proteína na membrana, é ele que secreta os carboidratos que farão parte do glicocálice, é ele que secreta os carboidratos que farão parte da parede celular. Tá? E o Golgi, turma, entre aspas, armazena. Essa função ainda é dada para o Golgi em alguns vestibulares, mas na verdade o Golgi não armazena nada. As coisas passam pelo Golgi, elas não ficam paradas dentro do Golgi. Tá? Mas como alguns vestibulares ainda dão essa função para o Golgi, vou colocar aqui. Não escreva armazenamento para o Golgi numa segunda fase da FUVEST ou da Unicamp. Beleza, turma? Nós vamos ver agora mais uma animação sobre esse processo de secreção celular. Beleza? Muito bem, amiguinhos. Então, olha só. Isso aqui é uma vesícula de secreção. Essa é a proteína motora, aqui é um trilho de citoesqueleto. Beleza? Então ela vai carregando aí essa proteína aí, a vesícula e dançando o falamansa, beleza? Só aqui, ó. Tá, parece que ela tem sapato, né? Muito bacaninha. Então agora aqui, ó, essa vesícula, né, tá sendo levada. E agora nós vamos ver na sequência o sistema golgiense. Então isso é um dictiossomo, é uma vesícula do Golgi, que é a face de chegada, que a gente chama de face cis. Então aí chegam as vesículas de transição, passam as substâncias pelos saquinhos achatados e saem na face trans, aqui, né, ó, associada com a vesícula motor que está ligada num trilho de citoesqueleto. Quando a vesícula se funde com a membrana plasmática, aquilo que estava dentro da membrana vai para o meio extracelular. Beleza? Muito bem, amiguinhos, bons estudos para vocês. Essa aula é super importante para vestibular e também para o Enem. Aquela paz, beijos e tchau.